Olá, meu nome é Cristina Maia, eu sou nutricionista ortomolecular e terapeuta holística integrativa. E hoje eu vou dar continuidade ao nosso vídeo sobre depressão. Como eu havia comentado com vocês, a gente vai falar sobre alimentação, sobre plantas medicinais, aromaterapia, suplementos no tratamento da depressão. Hoje, especificamente, eu vou falar sobre alimentação, tá? Começando com a seguinte pergunta: vocês sabiam que 90% da serotonina que é fabricada no corpo é fabricada no intestino? O que é serotonina? Eu já falei em outros vídeos, né? Já expliquei melhor sobre essa questão da serotonina. A serotonina é um neurotransmissor responsável pela sensação de prazer e bem-estar. E a fabricação dela depende do intestino saudável. Como eu falei, 90% dessa produção é feita no intestino. Então, como é que a gente vai ter esse intestino saudável? Além da alimentação, é claro, e eu vou falar sobre a questão dos nutrientes importantes na produção da serotonina daqui a pouco, mas além dessa questão dos nutrientes, vitaminas, minerais, os aminoácidos, né? A ingestão de água é importante também, ingestão de fibras é importante e a utilização de alguns suplementos, né? Também são importantes. No caso, eu utilizo os lactobacilos na forma manipulada, mas o paciente que não tem acesso, né, a pessoa que não tem acesso a essa manipulação, não tem um profissional que possa fazer essa prescrição de forma individualizada, pode usar um kefir, um leite fermentado, que já vai ajudar um pouco, tá? Além dessa questão dos fermentados, a introdução da glutamina, que é um aminoácido. Ele age justamente, né, esse aminoácido age na mucosa intestinal, melhorando a integridade dessa mucosa intestinal. Eu uso bastante, eu indico bastante esse suplemento e depois eu vou entrar em mais detalhes falando sobre esse suplemento, mas eu já vou mostrar um pouquinho para vocês conhecerem. É esse aqui, né? Essa é a glutamina, tem de várias marcas, tá, gente? A utilização, já que eu vou falar dela agora, né? Eu indico 5 gramas, que aqui dentro tem uma tampinha medidora, e é justamente essa tampinha. Dilui na água e toma uma vez ao dia. Normalmente, eu indico à noite, antes de dormir, tá? Então, essa é a glutamina. Isso seria um tema um pouquinho mais para frente, que eu vou falar sobre a parte dos suplementos, mas como eu toquei nesse assunto, eu aproveitei e falei, tá? Vamos entrar agora na parte de nutrientes, minerais, vitaminas, tá? Eu vou pegar aqui a minha listinha para não esquecer de nada. Quais são os nutrientes importantes para prevenção e tratamento da depressão? Eu vou ler aqui, tá, gente, para não esquecer. B1, B2, B6, vitamina C, niacina, ácido fólico, cobre, magnésio, selênio, ferro. E em relação ao aminoácido seria o triptofano. Então eu vou sugerir alguns alimentos fontes desses nutrientes para vocês. Anota aí. Vitamina B1. Quais são as fontes de vitamina B1? As nozes e as castanhas. B2. Quais são as fontes da vitamina B2? As melhores fontes? Nozes e castanhas. Fontes de vitamina B6. Anota aí. Levedo de cerveja, germe de trigo, farelo de trigo. Então, é sempre interessante a gente ter um mix de vários tipos de castanhas, castanha do Pará, castanha de caju, nozes. Eu sempre indico aos meus pacientes, eles sabem disso, se eles estiverem escutando, eles vão lembrar bem de mim, né? E consumir 30 gramas por dia dessa mistura, desse mix de nuts, né? Com vários tipos de castanhas. Levedo de cerveja, germe de trigo, né, farelo de aveia, podem ser misturados e também, né, o consumo de 1 a 2 colheres de sopa por dia já é o suficiente, tá? Pode incluir num suco, numa vitamina, no iogurte, fica muito bom, tá bom? Voltando aos nossos nutrientes, a vitamina C. Quais são as fontes de vitamina C? Todas as cítricas, tá? Limão, abacaxi, laranja, tangerina, tá? Melancia também é rica em vitamina C, morango, kiwi. A niacina, que é a vitamina B3, quais são as fontes? O frango, as carnes, os peixes, as nozes. Olha as nozes de novo aí entrando, né? O ácido fólico, vitamina B9 no caso.
são os folhosos, todos os folhosos, espinafre, bertalha, couve, tá? São ricos em ácido fólico. O cobre, a principal fonte de cobre é a soja. Normalmente eu faço suplementação, né, do cobre na maioria dos pacientes, mas se você quer uma fonte alimentar, seria a soja, tá? Eu normalmente suplemento via manipulação, tá? Magnésio, principal fonte, no caso, os folhosos, mas a semente de abóbora é muito rica em magnésio. Semente de abóbora a gente pode consumir torrada, gente, é muito gostosa. Eu indico que vocês experimentem, que vocês vão gostar. Tem um sabor bem agradável, pode botar um pouquinho de sal e é bem legal, como aperitivo, muito gostosa. E fonte de magnésio. O selênio, quais são as fontes? Todos os feijões, o fígado também é fonte de magnésio. O ferro, quais são as fontes de ferro? Feijão preto, fígado, as carnes magras, sempre carnes magras, tá, gente? Evitar gordura de origem animal em excesso. Os ovos são fontes de ferro, né? E os folhosos verdes escuros, que eu já tinha falado anteriormente, para a gente incluir sempre na nossa alimentação. Espinafre, couve, brócolis, ok? Em relação ao aminoácido, um dos mais importantes para tratamento, né, e prevenção da depressão é o triptofano. Esse aminoácido, quando a gente faz de forma suplementada, que depois eu vou conversar com vocês, eu vou explicar tudo direitinho, eu faço normalmente em cápsulas, tá? Mas a alimentação pode ser muito rica em triptofano. Quais são as fontes de triptofano? Esse triptofano, como é que ele vai agir? Ele vai influenciar na produção de serotonina. Ele é um precursor da serotonina. Sem ele, sem o triptofano, a gente não produz serotonina, tá, gente? Então, é muito importante a inclusão dos alimentos ricos em triptofano na nossa alimentação. Quais são esses alimentos? O leite, iogurte, chocolate a 70%, não é qualquer chocolate, né? 30 gramas por dia já é o suficiente. A aveia é excelente fonte de triptofano, os grãos integrais e a banana. Então, vamos supor, um iogurte com banana e aveia, excelente, né? Um lanche, por exemplo, riquíssimo em triptofano, tá? Além dessa questão dos nutrientes que eu acabei de falar, que são importantes, é bom a gente prestar bastante atenção em alguns alimentos que a gente deve evitar, porque esses alimentos eles podem influenciar na produção de serotonina de forma negativa. Quais são esses alimentos? Excesso de carboidrato simples. O que é carboidrato simples, gente? Açúcar, refrigerante, tá? Não é aveia, um arroz integral. Não estou falando desse tipo de carboidrato. É o carboidrato simples, tá? Refrigerante, álcool também, evitar bebida alcoólica e excesso de cafeína. Não estou falando para não beber cafeína, exceto em algumas situações específicas que eu contraindico, né, que seria hipertensão, gastrite, refluxo, úlcera. Aí eu realmente contraindico e indico a utilização do café descafeinado, sem cafeína, tá? Mas o café, se a pessoa não tem nenhum problema desses que eu comentei agora, ele pode ser consumido com moderação e é realmente excelente. Ele realmente ativa toda a nossa concentração, ele tem ação termogênica também. Eu gosto bastante, eu adoro café, tá, gente? Quem me conhece sabe disso, mas sempre na quantidade adequada. Nada em excesso vai fazer bem, todo mundo sabe disso, né? Tá? Então, hoje a gente terminou esse tema sobre alimentos e nos próximos vídeos eu vou falar sobre outros temas, suplementos, aromaterapia, florais e parte de plantas medicinais. Eu espero que vocês tenham gostado e estou aguardando vocês no meu próximo vídeo. Um grande abraço!